dia, meus amores! Como é que vocês estão? Mais um dia de aula, né? Estamos aqui novamente para aprender conteúdos novos, certo? E vocês, fizeram a atividade da semana passada de história? Olha que a tia vai já ver, hein? A tia não vai ver, mas a tia vai corrigir, tá certo? Então vamos lá. Eu peço, né, hoje aí é uma aula diferenciada novamente, tá? Igual da aula passada. Na aula passada estudamos aí capitanias hereditárias, né? A tia explicou tudo sobre as capitanias hereditárias. Hoje vamos ter uma aula em conjunto também, quarto e quinto ano, certo? Vamos falar sobre o governo geral, ok? No quarto ano tem o governo geral aí na página 41, então se você é do quarto ano, bota na página 41 de História. E se você é do quinto ano, vai colocar na página 35, tá? Na página 35 aí tem os governadores gerais, é a mesma coisa, certo? Mas eu vou começar a explicar pelo do quarto ano, tá bom? Então vamos lá, quarto ano, pega aí o livro, bota na página 41 para a gente poder começar a nossa aula. E vamos começar. Já suponho que você já tenha pegado o seu livro aí, certo? E vamos lá. Diante do fracasso das capitanias hereditárias, né? A gente já sabe que as capitanias hereditárias, elas não deram certo, né? Apesar de duas capitais, né? Duas capitanias que deram certo também. O rei de Portugal, ele passou a instalar o governo geral. Então, o rei de Portugal viu que as capitanias não deram certo, ele passou agora a botar aí o governo geral, tá? Que foi em 1549, que aconteceu porque o rei não poderia tomar de volta as terras doadas aos donatários, certo? Então, uma vez que Portugal doou aquelas terras para as pessoas de confiança, né, cuidar, eles não podiam tomar de volta, né? É igual quando você dá um pirulito para um coleguinha. Você dá o pirulito, aí depois você, não, eu quero o pirulito agora, me dá. A gente pode ser assim? Não pode, né? Então, uma vez que Portugal ele deu as terras para aqueles donatários, certo? A capitanias hereditárias, ele não podia mais tomar aquela terra, ficar para ele. Então, ele implantou o governo geral, ok? Entretanto, todos os donatários eles deviam obedecer ao governo geral, né? Já que ele não podia tomar as terras de volta para ele, todos os donatários tinham que obedecer ao governo geral, que representava o próprio rei de Portugal, certo? Sem a autoridade máxima da colônia. Então, é como se fosse um presidente, né? Como se o rei de Portugal ele fosse o presidente e aí ele tinha que dar aquelas leis, aquelas ordens e os donatários têm que obedecer, tá? Só que naquela época não tinha presidente não, tá? Veio ter presidente muito mais recente, ok? Mas vamos voltar. Então, esses donatários, eles tinham que obedecer ao governo geral, tá bom? Assim, o governo geral foi instalado na Bahia, já que ficava no meio das capitanias, certo? Salvador foi fundada e passou a ser a primeira capital do Brasil. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador, certo? Tinha mais hoje Salvador, não é mais a capital do Brasil não, né? Então, teve mudanças aí, ok? Vamos lá. Então, Salvador, né, foi aí a primeira capital do Brasil, certo? Juntamente com o governador geral, trabalhava para o funcionamento da colônia, o ouvidor-mor. Vamos colocar aqui. Ouvidor-mor. Esse ouvidor-mor, o que ele fazia? Ele era responsável pela ordem e justiça, certo? Da colônia. Então, ele que implantava ali as leis que o rei mandava
e ele que tinha ali que pôr em prática junto com as pessoas, tá certo? O provedor mor também trabalhava. Provedor mor. O provedor mor, ele era responsável pelo dinheiro das colônias, certo? Então, naquela colônia, né, naquela parte ali do Brasil que foi dividido, se desse lucro, se desse algum dinheiro, ele é responsável por pegar esse dinheiro e levar para Portugal, ok? Tinha o capitão mor também, tá? Capitão mor. E ele era responsável pela guarda e defesa dos territórios, né? Então, o ouvidor mor, ele colocava a ordem e a justiça na sociedade. O provedor mor, ele arrecadava aquele dinheiro da sociedade. E o capitão mor, ele protegia, né? Ele defendia ali os territórios, certo? Todos que viviam na colônia deveriam colaborar com o governador geral nos seus 4 principais objetivos: defender a colônia dos invasores franceses, combater os indígenas e a sua resistência e manter o processo de ocupação, contribuir para a exploração das riquezas da colônia. Então, todas as pessoas que viviam na colônia tinham que ter essas 4 obrigações aí, tá? Defender a colônia, né, para que os franceses não pudessem invadir, combater os indígenas e sua resistência, né? Manter o processo de ocupação, certo? Que dá aí uma população maior, criar mais pessoas, certo? Aumentar a população e contribuir para a exploração das riquezas da colônia. Então, aquele espaço de terra, as pessoas tinham que procurar riquezas e ajudar a explorar, ok? Aí temos aí os 3 primeiros governadores gerais, certo? Que foram os mais importantes. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Então, vamos colocar aqui. Tomé de Souza. O Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Vamos lá saber um pouquinho mais dele. 5º ano, prestem atenção, tá? Porque o livro de vocês não tem explicando detalhadamente desse jeito. Então, prestem atenção, 5º e 4º ano. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Ele chegou à colônia com 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, carpinteiros, pedreiros, farmacêuticos e médicos. Também vieram com eles 6 padres jesuítas, sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deram início aos processos de catequese dos indígenas. O que é catequese? Catequese é ensinar a religião católica para os índios, certo? E educação no Brasil. Além desses, Tomé de Souza trouxe 400 degredados, homens que haviam cometido algum crime e tinham de cumprir o desteiro, né? Tinha que cumprir ali pagar o que ele fez, certo? Ou seja, condenados a viver fora de Portugal. O governo português então mandou-os para viver na colônia. Entre as principais realizações de Tomé de Souza estão a fundação de Salvador, né? O desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e o início da criação de gado. Então, ele, como primeiro governador geral, né, ele deu início aí a várias tarefas, né? Ele trouxe pessoas para ajudar, trouxe farmacêuticos, médicos, pessoas que poderiam ajudar na educação e na catequese dos índios, né? A catequese é ensinar a religião católica para os índios, ok? E aí, ele fundou aí, né, Salvador, certo? Ele desenvolveu aí a cana-de-açúcar e a criação de gados, ok? Temos
temos aí o segundo governador-geral. Não tem a foto dele aí, né? Do Tomé de Souza. Temos um retrato dele aí, mas do segundo governador-geral não tem, ok? O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, que substituiu o Tomé de Souza. Então vamos colocar aqui. Segundo Duarte da Costa. Tá? Então, Duarte da Costa, ele assumiu aí o lugar do Tomé de Souza, ok? E ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, seu filho, né? E além dele, trouxe alguns jesuítas, o padre José de Anchieta, que fundou junto com Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo, de Piratininga. Começava a história da educação brasileira. Duarte da Costa ele perdeu o cargo de governador-geral por dois motivos. Primeiro, ele não fez um bom governo e segundo, seu filho criou sérios problemas na colônia. Então, o governador, quando o Duarte da Costa começou a governar, ele começou a desenvolver a educação no Brasil, né? Estudos, certo? Mas ele foi demitido desse cargo. Por quê? Porque ele não fez um bom governo, ele não estava sabendo governar as colônias, certo? E outra, o filho dele criou muito problemas, né, na colônia, ok? Ele fazia muitas coisas erradas e aí não estava dando certo. Então, por isso que ele foi demitido. E aí veio outra pessoa também para ficar aí no lugar do Duarte da Costa, que foi o terceiro governador-geral. Vira aí a página. Já o terceiro, temos uma foto dele, né? Que foi aí o Mendes Sá, certo? Mendes Sá foi nomeado novo governador-geral. Então, Mendes Sá. Deixa eu ver se é assim. Mendes Sá, certo? Pelo fato de Duarte da Costa ter aqueles dois motivos, né? Ele saiu e aí ficou no lugar dele o Mendes Sá, tá? Que é esse senhor aí que vocês estão vendo na foto, ok? Ele conseguiu resolver os problemas deixados pelo Duarte da Costa, né? Como o filho dele tinha feito muito problema na colônia, então ele conseguiu resolver, o Mendes Sá conseguiu resolver esses problemas. E aí, com a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá, ele combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado aqui. Os franceses estavam aqui no Brasil e aí ele que expulsou os franceses, certo? Após as lutas, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, o atual Rio de Janeiro hoje, né? E durante o seu governo, Portugal passou a enviar para a colônia muitos degradados. O que é degradados? Peraí que a gente nem sabe falar direito. Degradados. Isso, é degradados, certo? São aqueles homens que cometem crimes e aí, como eles cometem crimes, eles têm que ficar na prisão, né? E aí eles não podiam ficar lá em Portugal, então eles trouxeram esses homens, ok? Assim, Portugal ficava livre de seus criminosos. Olha aí, olha que coisa interessante. Então, Portugal ele não queria ter criminosos. Quem fizesse alguma coisa errada lá, era preso e mandado para cá, para o Brasil. Olha que interessante, né? Isso é uma história aí, né, do que a gente pode ver na nossa sociedade, né, do que está acontecendo hoje, certo? Então, como Portugal ele não queria ter criminosos lá, eles trouxeram os de lá para cá, entendeu? Interessante, né? Gostei disso aqui. Vamos lá continuar. Também, nessa época, intensificaram-se os combates aos indígenas. Muitos deles foram capturados e vendidos como escravos. Essas capturas eram realizadas por meio de expedições ao interior do Brasil, que eram as entradas, né? As entradas e bandeiras, ok? Que são
expedições que eles faziam para explorar mais o Brasil, para descobrir mais, ok? A diferença entre essas expedições é que as entradas eram organizadas pelo governo português e por esse motivo respeitavam o Tratado de Tordesilhas, eles iam até um certo limite, certo? As entradas eram os homens e aí, que obedeciam às regras de Portugal, né? E eles iam até aquele certo limite do Tratado de Tordesilhas, tá? Mas as bandeiras eram organizadas por pessoas ali que não respeitavam. E aí eles ultrapassavam mesmo aí essa linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, ok? Foram os bandeirantes de São Paulo que encontraram a nova riqueza do Brasil, o ouro, ok? Então é isso, meus amores. Falamos aí da primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Nunca esqueçam disso. Se alguém lhe perguntar qual foi a primeira capital do Brasil, você vai dizer Salvador, ok? Temos aí o ouvidor-mor, né? Que é aquele que... Deixa eu pescar aqui. Que é aquele que bota a justiça, né? Que põe as leis para a sociedade respeitá-las. Temos o provedor-mor, que é aquele que arrecada o dinheiro, ok? Da sociedade. E temos o capitão-mor, que é aquele que protege, ok? Temos aí, primeiro governador-geral, que foi o Tomé de Souza. O segundo, que foi Duarte da Costa, e o terceiro, que foi o Mendes Sá, tá bom? E aí temos uma atividadezinha, ok? Primeira questão aí você vai completar, tá? Leia direitinho e você vai completar. Na segunda, você vai fazer a correspondência, né? 1, 2, 3 e 4. Local de instalação do governo geral, autoridade máxima da colônia, dever dos donatários, objetivo do governo geral. Aí tem fazer progredir a colonização. Quem é que fazia progredir a colonização? Bahia. Bahia é o quê? Governador geral. E obedecer e colaborar com o governador geral, certo? Na 3, você vai escrever porque foi implementado um governo geral nas terras das colônias, certo? Por quê? Já explicou lá no começo, presta atenção. Na 4, você vai trocar os códigos aí das palavras e responder o nome de cada governador geral, ó, tá aqui na lousa. Na 5ª, você vai substituir a palavra anterior de acordo com a ordem alfabética e descobrir o nome das 2 cidades que surgiram com os governos gerais e que hoje tem sido aí o valor do nosso desenvolvimento, tá? Na 6, você vai pintar de azul o nome do governador geral que fundou a cidade de Salvador. Na 7, em cada item, escreva o objetivo da estrutura política e administrativa do governo geral. Você vai escrever aí, tá? Na 8ª, os governadores gerais não trabalhavam sozinhos. Pesquise e escreva a função de cada um. O governador geral ele não trabalhava sozinho, ele tinha quem? Os ajudantes dele, olha. Já acabou de falar, tá? Então é isso, meus amores. A aula fica por aqui do 4º ano, mas 5º ano, tô chegando aí. Então, 5º ano aí já abre na página 35, certo? É o mesmo conteúdo, tá? Só que menos detalhado, do 4º ano é mais detalhado, certo? Então, é a mesma coisa, a gente não vai nem apagar porque já tá aqui no livro de vocês, ok? Então, vamos lá, 5º ano, 35. As capitanias não deram certo, né? Como a tia já mesmo falou. E aí o rei de Portugal ele decidiu criar uma nova forma de governo. Que forma era essa? Governo geral, ok? Essa era a única forma de centralizar o poder da colônia, certo? O que é centralizar? Só quando uma pessoa tem o poder, ok? Igual o presidente. Não, igual o presidente não. Só uma pessoa tem poder. Tipo assim, o rei e a rainha. Só uma pessoa tem poder. Então, é eles que mandam, ok?
Essa era a única forma de centralizar o poder, né, da colônia, fiscalizar e ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem, para que elas crescessem, né? Saíssem ali daquele mundinho pequeno, ok? E tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses, né? No quarto ano eu falei que os franceses eles estavam aqui instalados no Brasil, né? E quem foi que botou eles para fora? Mendes Sá, ok? A sede do governo geral foi instalada na Baía de Todos os Santos, certo? O primeiro governador geral quem foi? Tomé de Souza, que chegou em 1549 e fundou a cidade de Salvador. Então, Tomé de Souza fundou aí a cidade de Salvador, ok? E aí com ele vieram soldados, famílias e colonos, jesuítas chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, o ouvidor-mor, que cuidava da ordem e da justiça, provedor-mor, que cuidava do dinheiro, e o capitão-mor, que ele cuidava da defesa, né? Ele que protegia, ok? Tomé de Souza ficou como governador geral de 1540 a 1553, tá? Então ele ficou aí em um período muito curto, né? Ele iniciou a catequese indígena, né? Que ele quis aí pregar nos indígenas a religião católica, tá? E criou aí o primeiro bispado no Brasil, do qual Dom Pedro Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo, tá bom? Ele também foi responsável por incentivar as entradas. O que eram as entradas? Era para explorar, né, aí mais o Brasil. Só que as entradas, elas respeitavam as leis de Portugal e aquele tratado de Tordesilhas, ok? Elas respeitavam. Que eram expedições que procuravam capturar o índio e buscar minérios no interior do Brasil. Então, entradas, eles iam explorar mais territórios brasileiros, eles capturavam os índios e procuravam minérios, procuravam riquezas, ok? Trabalhou aí na fortificação do litoral e influenciou na agricultura e na pecuária. Aí temos aí no quinto ano uma foto do Tomé, né? Tomé de Souza, e do lado aí temos o José de Anchieta, ok? Aí temos o segundo governador geral, que foi o Duarte da Costa, né? E aí ele chegou no Brasil em 1553, ficando aí no lugar do Tomé de Souza, né? Como eu expliquei no quarto ano, tá bom? E aí ele trouxe o seu filho, Dom Álvaro da Costa, e teve algumas dificuldades, né? Ele não estava sabendo administrar a criação de gado, ele não estava administrando muito bem aí as canas de açúcar, ok? Pois ele não tinha o quê? Mão de obra, ele não tinha pessoas para trabalhar suficiente para ele, ok? E aí seu filho, né, o Dom Álvaro, ele pegou aí e escravizou indígenas para que trabalhassem na agricultura, ok? E só quem era escravizado, vamos dizer assim, naquela época eram os negros, tá? Os indígenas, eles não queriam, mas aí eles acabaram sendo forçados a trabalhar para ele. E aí o bispo, né, o bispo Pedro Fernandes Sardinha, ele não concordava com as atitudes do filho. E aí o bispo foi chamado a Portugal para explicar o que estava acontecendo na colônia. Mas seu navio naufragou e todos foram devorados por indígenas antropófagos no litoral de Alagoas. Tia, como assim eles foram devorados pelos indígenas? Assim, meus amores, tem indígenas que são carnívoros, comem pessoas, certo? Eles matam e acabam comendo, ok? Tia, existe isso? É muito raro existir, tá? Mas não existe mais, é muito raro. E não é aqui no Brasil, é em outros cantos, tá certo? Continuando lá. E aí, outros problemas enfrentados por Duarte da Costa foram a invasão dos franceses, né?
que os franceses estavam aqui, invadiram o Brasil e se instalaram aqui, ficaram aqui no Brasil, ok? E aí fundaram aí um povoado, né, a Confederação dos Tamoios, que foi um movimento organizado pelos índios tamoios, certo? Contra os portugueses. Foi ainda no governo de Duarte da Costa que no dia 25 de janeiro de 1554, alguns jesuítas atravessando a Serra do Mar fundaram no Planalto de Piratininga um colégio, que é aquele colégio lá que eu falei no 4º ano, o Colégio de São Paulo, certo? Que foi lá na cidade de São Paulo, tá bom? E aí Duarte da Costa, ele não estava mais sabendo administrar aquilo, já tinha muitos problemas, ele voltou para Portugal, certo? Voltou a Portugal e chegou à Bahia para substituí-lo o 3º governador-geral, que foi quem? Mendes Sá, ok? Mendes Sá aí chegou, certo, em 1572, né? Ele chegou aí e governou até 1572, tá? Ouvindo os conselhos do padre Manuel da Nóbrega, o 3º governador, ele criou as aldeias, as missões, né, onde os indígenas aprendiam os ofícios que poderiam ser úteis para a colonização. E eles eram catequizados, né? Eles aprendiam aí a religião católica, ok? Em 1560, com os reforços recebidos de Portugal e auxiliado pelos indígenas cristianizados, Mendes Sá conseguiu afastar os franceses do Brasil. Então, ele que expulsou os franceses do Brasil, ok? Mas eles permaneceram no Brasil refugiados no interior. Então, eles expulsaram a maioria dos franceses, mas tinha alguns que estavam ali escondidos no interior do Brasil, certo? E aí, com o regresso de Mendes Sá a Salvador, eles voltaram a ocupar a Baía da Guanabara, só sendo expulsos 7 anos mais tarde. Então, esses franceses que estavam escondidos aqui no Brasil, eles só foram expulsos de verdade depois de 7 anos, ok? E aí, terminando aí, Mendes Sá, né, auxiliado pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, conseguiu expulsar os franceses na Confederação dos Tamoios, que foi um movimento organizado no governo de Duarte da Costa. Temos aí a imagem de Mendes Sá, que é a mesma imagem do livro do 4º ano, tá? E aí tem a partida, né? Quando o Mendes Sá, ele foi embora, ok? Partida de Estácio de Sá, ok? Continuando aí, virando a página 37, para expulsar os franceses da Baía de Guanabara, Mendes Sá foi auxiliado pelo seu sobrinho, que é o Estácio de Sá, que em 1º de março de 1565 fundou, próximo ali ao Pão de Açúcar, né, a cidade de São Sebastião, destinado a abrigar suas tropas, certo? Que foi lá no Rio de Janeiro. O Pão de Açúcar lembrou o Rio de Janeiro, ok? Mas em combate com os franceses, o Estácio de Sá acabou morrendo, né? Nessa guerra aí de expulsar os franceses, ele acabou morrendo. E Mendes Sá transferiu o povoado para um lugar mais seguro, que deu origem à atual cidade do Rio de Janeiro, ok? Aí temos aí várias coresinhas e vamos lá. No amarelo aí, em 1567, os franceses eles foram derrotados pelo governador-geral e abandonaram a Baía de Guanabara. Depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu no Brasil enquanto aguardava a chegada de seu sucessor. Então, enquanto o Mendes Sá, que era o 3º governador-geral, ele aguardava o 4º governador chegar, ele acabou aí morrendo, certo? Em 1572, Dom Sebastião, rei de Portugal, dividiu o Brasil em 2 governos, do norte e o do sul. O governo do norte teve por sede a cidade de Salvador, né, e foi governado de 1573 a 1578 por Luís Brito de Almeida.
E o governo do Sul aí teve por sede o Rio de Janeiro, sob o governo de Antônio de Salema, ok? Temos aí as atividades. Primeira questão. Por que o rei de Portugal criou o governo geral no Brasil? Porque as capitanias não estavam dando certo, as capitanias elas não deram certo, ok? Segunda, em que ano o governo geral foi criado no Brasil? Na terceira questão, temos aí Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Você vai botar aí quem foi o primeiro, o segundo e o terceiro governador geral, ok? Na 4, pinte a resposta correta às perguntas. O primeiro governador geral passou quantos anos? Aí você vai colocar, você vai pintar aí a resposta correta, tá? Na B, qual foi o primeiro jesuíta que veio para catequizar os indígenas? Quem foi o primeiro jesuíta que veio para pregar a religião católica para os índios? Aí, vamos aí para a página 38. Quinta, quem foi o primeiro governador geral, né? Quem foi o primeiro governador geral? Tomé de Souza, né? E em qual ano ele chegou aí? E o que aconteceu em seu governo? Então você vai falar quem foi, o ano e o que ele fez no governo dele, certo? Complete a frase. A sede do governo geral foi instalada A sede do governo geral foi instalada onde? É lá mesmo que você está pensando. Então, escreve aí. Então, meus amores, vamos aí para a sétima questão. Na sétima questão, você vai marcar um X nas respostas corretas, tá? As capitanias não deram certo, por isso o rei decidiu criar o governo geral. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Você vai marcar certo ou errado. Você vai marcar aí um X, ok? Tomé de Souza fundou a cidade de São Paulo. O padre Manuel da Nóbrega chegou ao Brasil com Tomé de Souza. O bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha não aceitou a decisão de Dom Álvaro da Costa de escravizar os indígenas. Na oitava questão, você vai escrever quais eram os objetivos do governo geral, ok? O objetivo era o quê? Botar esse governo aí. Na 9, você vai circular aí a resposta correta. O ouvidor mor, lembra? Ele cuidava de quê? Ele cuidava da defesa do litoral ou da ordem da justiça? O provedor mor cuidava do dinheiro ou da ordem? O capitão mor era encarregado de quê? Da justiça ou da organização da defesa do litoral? E aí você vai circular, ok? Na 10, você vai responder as perguntas. Quem foi o governador geral que sucedeu Tomé de Souza, tá? Quem foi que veio depois de Tomé de Souza? Em qual ano ele chegou? E o que foi que ele fez no seu governo? O que foi que aconteceu, ok? Na 11, por que foi tão importante a fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga? Você vai dizer por que foi importante, certo? Na 12, quem foi o terceiro governador geral? Ó, quem foi o terceiro? Está aqui. E por que ele foi auxiliado na expulsão dos franceses, certo? Por quem foi, né? Na 13, quem invadiu o Brasil durante o governo Duarte da Costa? E na 14, você vai enumerar aí 1, 2 ou 3 de acordo com o governo, tá? O governo de Tomé de Souza, Mendes Sá, Duarte da Costa. Fundação da cidade de Salvador. Quem fundou aí a cidade de Salvador desses 3 governos aí? Você vai botar o númerozinho, tá? Fundação da cidade do Rio de Janeiro. Fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga. Expulsão dos franceses da Baía de Guanabara. Confederação dos Tamoios e invasão francesa no Rio de Janeiro. Então é isso, meus amores. A aula de hoje fica por aqui. Falando sobre aí o governo geral, certo? Tivemos aí
a primeira capital do Brasil, né, que foi Salvador. Tivemos ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor, os 3 governadores, né, gerais aí, tá? O primeiro foi o Tomé de Souza, e o segundo Duarte da Costa, e o terceiro Mendes Sá, tá certo? Então, meus amores, a nossa aula de hoje fica por aqui. 4º e 5º ano, façam as suas atividades, ok? E aí, próxima aula, a gente vai corrigir essas atividades, tá bom? Então, um beijão para todos, a gente está com saudade. E até amanhã, que amanhã tem mais, tá bom? Até amanhã!